Olá, meus amigos, meus amados. É um prazer estar aqui de volta, trazendo para você mais uma porção aí da Palavra de Deus. E nesta vez nós vamos trazer sobre uma palavra bastante perigosa para quem já é cristão, para quem já conhece a Palavra do Senhor. Fique atento, porque é uma pequena palavra, mas que traz um grande alerta para quem realmente conhece as Escrituras. E nós realmente levamos as coisas do Senhor, procuramos levar as coisas de Deus a sério. E quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós percebemos que Deus derrama sobre nós uma unção. E esta unção é que faz a diferença. É que faz você parar para ouvir, é que faz você abrir o coração para se alimentar e que leva você a ter mais fome e conhecimento de Deus. Nós não podemos falar do Senhor Jesus sem estar debaixo da unção do Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam, mas que pessoa abençoada, que pregador abençoado, que pregador que ministra, que prega a palavra tão cheia, tão ungida. Mas esta unção, ela é específica na vida da gente para fazer um trabalho específico direcionado para o Senhor, do Senhor para o seu povo. E nós temos aí a unção do Espírito Santo de Deus, que esta unção, quando ela vem sobre nossas vidas, ela vem para nos fazer ministrar, ensinar, cantar, orar, fazer o trabalho. É uma unção específica, que cada pregador, que cada membro realmente recebe quando ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui nós temos aqui uma narrativa, uma história de um homem muito conhecido e que esse homem fez proezas. Ele era um juiz e ele era um defensor do seu povo e ele realmente fazia coisas incríveis, principalmente atrair a ira dos seus inimigos. Mas com o passar do tempo ele foi se relaxando. Ele achava que ele era o super-homem, ele era o super-poderoso, que ele era o bambambam da história, mas ele não percebeu que ele perdeu a coisa mais preciosa que ele tinha na sua vida, que era a presença de Deus. A presença de Deus, ela traz a unção dele para os nossos corações. A presença de Deus, ela gera em nós a unção. A presença de Deus, ela gera em nós poder para fazer as coisas. E esse homem chamado Sansão, ele tinha o poder de matar 1000 homens com uma queixada de jumentos. Ele tinha o poder de pegar um portão de uma cidade, colocar sobre os ombros e subir um morro e colocar aquilo lá. Ele tinha o poder de matar os seus inimigos e acabar com a alegria de todos eles. Mas ele não teve o poder de resistir à sedução de Dalila. E quando Dalila mexeu com os hormônios de Sansão, mexeu com a cabeça dele, fez com que ele fosse se relaxando, fosse com que ele foi perdendo a visão aos poucos, porque Satanás, meu amado, eu queria que você entendesse bem isso. Satanás, ele não tem pressa de tentar nos destruir. Ele não vem de uma vez, ele vem devagar. É paulatinamente. É como se você estivesse cortando ali a fatias de um queijo, de uma mussarela, de um presunto. Ele vem por fatias. E às vezes, quando ele vem, a gente não percebe que ele está agindo por fatias. Até que quando você percebe, você perdeu tudo aquilo que você já tinha na vida. Porque, irmãos, uma coisa interessante que eu queria que você entendesse. Quando Deus te dá o poder para você operar milagres, Ele te dá o poder para você expulsar demônios, Ele te dá o poder para você curar os enfermos, Ele te dá o poder para você fazer a obra, Ele te dá o poder para você fazer as coisas
e ele avisa que ele está em você para fazer aquilo. Mas Deus nunca avisa você quando ele se afasta de você. E você só vai perceber que o Senhor se afastou da tua vida quando você estiver frente a frente com seu inimigo, quando você entrar em luta com seu inimigo, e Satanás sabe que você perdeu a capacidade de poder enfrentá-lo e derrotá-lo. Ele sabe. E ele então investe toda a sua fúria com você e te derrota. Quantos pregadores que estavam lá no altar e agora estão lá na sarjeta? Quantos cantores que estavam cantando e hoje estão lá no pecado? Quantas pessoas que estavam lá em cima e agora estão lá embaixo e não perceberam que o Senhor havia se retirado dele? Olha que coisa interessante aqui no livro de Juízes 16, 20. E disse ela aos filisteus, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, diz consigo mesmo, sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha que coisa triste. Quando Sansão se levanta para combater contra os inimigos, porque ele já estava acostumado a bater nos inimigos. Ele estava acostumado a derrotar os inimigos. Ele já estava acostumado a matar os filisteus, destruir os filisteus. Ele estava acostumado com aquilo. Mas ele não percebeu que quem fazia aquilo era a graça de Deus na vida dele. Era o poder de Deus na vida dele. Era a presença de Deus na vida dele que fazia com que ele destruísse os seus inimigos. É a presença de Deus, meu amigo, nunca se engane. É a presença de Deus na tua vida que faz você vencer o diabo. Não é pela sua força, não é pela sua inteligência, não é pelas suas habilidades, mas é pelo poder de Deus. Mas é pelo Espírito de Deus, é pela graça de Deus. É Deus em você que faz o inimigo te respeitar. Não é porque você é crente, não é porque você vai para a igreja, não é porque você é pregador, não é porque você é um orador, não é porque você é um obreiro, não. É por causa da graça de Deus que o inimigo te respeita. As enfermidades te respeitam. Você não tem poder nenhum, você não tem graça nenhuma, você não tem nada. Tudo que você tem é de Deus. Mas se Deus se afastar de você, você só vai perceber que ele se afastou de você quando o inimigo jogar você no chão. É isso que tem acontecido com muitos obreiros, que antes estavam lá em cima e hoje estão lá embaixo. Por quê? Eles não perceberam que enquanto eles estavam lá em cima, eles estavam brincando com o ministério, brincando com a graça, brincando com a unção, brincando com a vida espiritual. E Satanás sabia muito bem disso, e dando cordas. E quando Satanás percebeu que o Senhor havia se retirado, era a oportunidade que ele tinha para entrar e destruir a vida do obreiro, a vida do cantor, a vida do pregador, a vida daquele crente. E talvez isso aconteceu com você. Nós temos que tomar muito cuidado, meu amado, porque Deus sempre avisa quando ele vem, mas não avisa quando ele sai. Por que ele não avisa? Porque nós não temos ouvido suficiente para ouvir. Nós nunca acreditamos que ele vai sair, que ele vai nos deixar. Sansão acreditava que ele podia levantar a hora que quisesse, mesmo estando nos braços de Dalila, que não era sua mulher. Mesmo fazendo o que ele estava fazendo com Dalila, ele achava que ele podia se levantar e destruir a vida dos filisteus. Mas quando ele abriu os olhos, já era tarde demais. Os filisteus estavam lá para furar os olhos e tirar dele a visão. A função do inimigo é fazer com que você ande cego. A visão do inimigo é fazer com que você não enxergue as coisas de Deus. A visão do inimigo é destruir a visão que Deus te deu para você superar na vida. Para você se superar em tudo. E quando você perde a visão, você perde o rumo da sua vida. Você já não sabe mais para onde vai, porque você não tem a visão. E é isso que você precisa tomar cuidado, tanto eu quanto você. O inimigo não brinca de ser inimigo, o diabo não brinca de ser diabo. Ele sabe que estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Nós estamos vivendo os últimos tempos aqui na terra. E ele sabe que ele tem pouco tempo, então ele vai agir, ele vai usar toda a sua habilidade, todas as suas armas para destruir o povo de Deus. Para fazer com que as pessoas deixem de enxergar, para fazer com que as pessoas deixem de lutar, deixem de fazer aquilo que Deus estabeleceu para que elas fizessem. Meu amado, não brinque com a tua
salvação. Que fique esse alerta para você. Sansão não sabia que o Senhor havia se retirado da vida dele, mas o inimigo sabia. E por isso que o inimigo entrou e o tornou escravo. Fez com que ele ficasse ali, sendo chacota, fazendo o papel de palhaço, sendo humilhado pelos filisteus, fazendo com que ele se tornasse um brinquedo nas mãos dos filisteus. E talvez o que está acontecendo com você seja exatamente isso. Você brincou com as coisas que Deus te deu, ou está brincando. Toma cuidado, meu amado. Quando você abrir os olhos, o inimigo vai te escravizar de novo. O cão volta à lama, volta ao vômito. O cão volta à sujeira. Se você não tomar cuidado, você perde tudo isso que o Senhor te deu. Que fique aqui esse alerta para você, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe, ore por nós, se inscreva em nosso canal. Vamos fazer esse canal crescer, em nome de Jesus. Amém? Até lá, se Deus quiser.